Olá! Na videoaula de hoje, nós vamos comentar uma questão de concurso que fala sobre a acidose e alcalose sanguínea e os mecanismos fisiológicos de compensação. Esse tema é bem comum nas provas de concursos e você, biomédico, precisa estar preparado. Vamos à aula? Bom, pessoal, o tema desta aula foi pensado para quem presta concursos na área da saúde, principalmente para biomédicos, onde esse é um tema bem recorrente nas provas específicas. Antes de mostrar a questão escolhida e discutir sobre ela, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos introdutórios ao tema e assim, ao final dessa aula, vocês estarão entendendo os conceitos de homeostase, conceitos de pH e os fatores que interferem no pH sanguíneo, e também entendendo os mecanismos de manutenção do pH sanguíneo por componentes químicos e fisiológicos. E claro, vocês estarão aptos a responder a questão de concurso escolhida. Então, primeiramente, precisamos entender que homeostase significa uma condição de relativa estabilidade e equilíbrio, da qual o nosso organismo necessita para realizar as suas funções adequadamente. E diversos são os fatores que devem ser mantidos dentro de estreitos limites para preservar a função celular, sendo eles a temperatura, íons de hidrogênio, osmolaridade, eletrólitos, quantidade de nutrientes, oxigênio e dióxido de carbono. Então, todos esses fatores são importantes para a manutenção da homeostase e, portanto, do funcionamento adequado do nosso organismo. Dentre esses fatores, nessa aula, nós vamos dar ênfase à quantidade de hidrogênio livre, pois juntamente com outros eletrólitos, eles interferem na pressão osmótica, ou seja, na distribuição de água no organismo, mas também eles interferem diretamente no pH. O pH significa potencial de hidrogênio. E é esse índice que identifica as concentrações de íons de hidrogênio em uma solução. E assim, a escala de pH, que varia de 1 a 14, fornece resultados sobre as soluções, dizendo se elas são ácidas, básicas ou neutras. Entendido isso, é preciso que a gente entenda também que a concentração de íons de hidrogênio livre no organismo depende da ação de outras substâncias que disputam o hidrogênio entre si. E aí dizemos que substâncias que tendem a ceder hidrogênio são chamadas de ácidas, e substâncias que tendem a captar o hidrogênio são chamadas de base. Então, sempre a concentração final de hidrogênio em uma solução vai resultar do equilíbrio entre os grupos de substâncias ácidas e básicas presentes ali. Chegamos assim em um exemplo de equilíbrio ácido-básico que ocorre no nosso organismo, mais especificamente no sangue, onde o equilíbrio desta reação mantém os níveis de pH adequado. Podemos observar que existem componentes respiratórios e componentes metabólicos que interferem nessa reação e, portanto, no pH sanguíneo.
A reação pode ocorrer nos dois sentidos e vai ser dependente da concentração de cada substância presente ali. Por exemplo, se temos uma quantidade elevada, maior de CO2, proveniente de uma frequência respiratória aumentada, consequentemente, nós teremos mais íons de hidrogênio livre. Nesse exemplo, ocorre a perda do equilíbrio na reação, provocando então mudanças no pH sanguíneo. As alterações que ocorrem no pH sanguíneo serão então chamadas de acidose quando a quantidade de ácido produzido for maior que a quantidade de bases, ou então chamadas de alcalose quando a quantidade de base produzida for maior que a quantidade de ácidos. Essas são condições anormais que ocorrem no nosso organismo devido a alterações naquele equilíbrio ácido-base. Além disso, nós podemos dizer que a acidose ou a alcalose foi proveniente de alterações respiratórias ou metabólicas. E aí surgem os termos acidose respiratória, acidose metabólica, alcalose respiratória, alcalose metabólica. Essas alterações são prejudiciais porque vai ocorrer a perda da homeostase no nosso organismo e assim o nosso organismo busca formas de compensar isso. Então, ele tenta se reorganizar frente a essa situação. E o nosso organismo, então, vai utilizar de mecanismos que a gente chama de químicos e fisiológicos. Eles vão, então, tentar compensar essa falta de equilíbrio e tentar manter o equilíbrio no nosso organismo. Quando a gente fala dos mecanismos químicos, estes são representados, então, por conjunto de substâncias capazes de reagir tanto com ácido quanto com as bases, neutralizando-as e dificultando essas oscilações de pH. Já os mecanismos fisiológicos são representados pelos pulmões e pelos rins, então, pela função de cada um desses órgãos. O mecanismo respiratório é o mais imediato para corrigir alterações agudas. A frequência respiratória controla a quantidade de CO2, de O2 e de CO2 e, portanto, ela é fonte de ácido carbônico para a regulação do pH sanguíneo. Os mecanismos renais são mais lentos e tardios, duram cerca de 3 a 5 dias. Neles ocorre, então, poupança ou a eliminação de bicarbonato na urina, conforme as necessidades do organismo. Sabendo desses conceitos, vamos então à questão. A questão dizia o seguinte: no equilíbrio ácido-básico do nosso organismo, é muito importante manter os níveis de pH e bicarbonato sanguíneos equilibrados. Alterações nos níveis de pH sanguíneo podem gerar alterações orgânicas denominadas acidose ou alcalose. Agora ficou mais fácil entender esse enunciado, né? E aí ele segue dizendo assim: assinale a alternativa que apresenta um mecanismo fisiológico que descreve a forma de compensação desse distúrbio. Então, a sacada para responder essa questão é saber quais são as alterações e quais são os mecanismos fisiológicos de compensação. As alterações são alcalose metabólica ou respiratória, acidose metabólica ou respiratória. Se o nosso organismo estiver nessas condições, ele não está em
homeostase. Então, ele tenta reverter para um pH normal. Essa reversão é o que a gente chama de compensação. E a gente já viu que os mecanismos fisiológicos podem ser respiratórios ou metabólicos. Ok, mas como é que eu sei quem que vai agir e quando que vai agir? Se a gente lembrar da equação do equilíbrio ácido-básico, a gente pode lembrar então que ali tem componentes respiratórios e componentes metabólicos que tentam manter o equilíbrio. Se essa alteração no pH está ocorrendo pelos componentes respiratórios, quem vai agir na compensação são os outros elementos, os componentes metabólicos. E se as alterações estiverem ocorrendo pelos elementos metabólicos, quem deve fazer a compensação são os outros componentes, que são os respiratórios. Agora, então, nós podemos ir para as alternativas e discutir melhor cada uma delas. Na letra A, ele diz que uma alcalose respiratória é compensada por uma alcalose metabólica. Isso é errado. Primeiro, porque se está em alcalose, significa que o pH está aumentado. E aí, para compensar o pH, teria que entrar num estado de acidose. Então, teria que diminuir esse pH. Outra informação que precisamos ter em mente é que, se o distúrbio ácido-básico for respiratório, ele deverá ser compensado metabolicamente pelos rins. E se o distúrbio for metabólico, ele deve ser compensado pela respiração. Então, essa afirmativa é falsa. A alternativa B diz que uma alcalose metabólica é compensada por acidose metabólica. A alcalose pode ser compensada por acidose, mas o mecanismo deve ser diferente. A compensação deveria ser respiratória. Então, falsa também essa alternativa. A alternativa C diz que uma acidose respiratória é compensada por uma acidose metabólica. Isso está errado, porque uma acidose deve ser compensada por uma alcalose. A alternativa D diz que uma acidose metabólica é compensada por uma alcalose respiratória. E aí? Agora sim está certo. Acidose sendo compensada por alcalose. E os mecanismos são diferentes. Então, ele tinha uma acidose metabólica e foi compensado por respiratório. Se o distúrbio é provocado por metabolismo, quem compensa é o sistema respiratório. Então, a alternativa correta. Na letra E, temos que uma acidose respiratória é compensada por uma alcalose respiratória. Isso está errado. Acabamos de verificar que, além de um neutralizar o outro, o mecanismo deve ser diferente. Ou seja, para ser correto, deveria ser acidose respiratória compensada por alcalose metabólica. Assim, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Esse é um assunto um pouco mais básico dentro do tema, mas que mesmo assim pode causar confusão na hora da prova se você não estiver bem preparado. Espero que tenham gostado da aula. Caso ainda ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se vocês quiserem propor algum outro tema de aula, também deixe nos comentários. Então, até a próxima aula!